A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia 27 de setembro de 2024, estamos realizando um estudo bíblico semanal, sempre baseado em uma notícia que repercutiu nos noticiários na semana que vivemos. E nesta semana, o Supremo Tribunal Federal, ele analisou 2 recursos com repercussão geral sobre o direito de recusar transfusão de sangue. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as testemunhas de Jeová têm o direito de recusar a transfusão de sangue por motivos religiosos em tratamentos realizados pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Os ministros consideram ainda que o Estado deve custear o tratamento alternativo. O que é esse tratamento alternativo? O tratamento alternativo é diferente por exemplo, da hemodiálise. A hemodiálise, o sangue do paciente é retirado, vai para uma máquina de purificação e volta para o próprio paciente. Existem outras máquinas que fazem um trabalho diferente. O médico faz uma cirurgia, por exemplo, vascular, onde há a grande perda de sangue, e essa máquina aspira esse sangue que saiu já do corpo da pessoa, caiu no chão, ou está, às vezes, com alguns resíduos de ossos, de alguma coisa do paciente. E aí esse sangue vai para um tratamento numa máquina que tira essas impurezas, coloca uma salinação. Evidentemente, eu não tenho como esclarecer absolutamente esse processo, mas é um processo diferente que tenta recuperar o sangue perdido da própria pessoa. E segundo os testemunhos de Jeová, aí fica uma questão de consciência usar essas máquinas alternativas que ajudam na transfusão de sangue. O nosso objetivo sempre é analisar essas questões à luz da Palavra de Deus. Então, eu pretendo analisar o fato brevemente à luz da Constituição Federal, pois não sou especialista na matéria, e à luz da Palavra de Deus. O que diz a Constituição Federal? A Constituição Federal, ela garante a liberdade religiosa. O artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal de 1988, neste artigo afirma que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma de lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Isso significa que todos têm o direito de escolher e praticar sua religião livremente, sem interferência do Estado, que os locais de culto e suas práticas são protegidos por lei. Então, baseado nesse artigo, evidentemente não li a decisão do Supremo Tribunal, mas certamente percorre esse artigo, e eles tomaram uma decisão
positiva no sentido de garantir que os testemunhas de Jeová possam negar a transfusão de sangue de forma tradicional e recorrerem a alternativas que o SUS possa oferecer. Me parece que isso, à luz da Constituição Federal, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão correta. Além disso, eu creio que é um direito inalienável do indivíduo, da pessoa escolher como deve tratar a sua saúde. Então, você escolhe o remédio que você quer tomar, o médico que você quer ir. Se você tem uma situação que precisa de uma cirurgia, você decide se vai ser operado ou não. Então, essas coisas estão muito dentro do teu direito individual. Quanto a isso, nós não podemos dizer nada ao contrário. Porém, à luz da palavra de Deus, a coisa é diferente. É proibido na palavra de Deus fazer transfusão de sangue? Segundo o entendimento que eu tenho das Escrituras e da maioria dos teólogos do mundo contemporâneo e do mundo antigo, não. Não, a Bíblia não assina embaixo dessa posição dos testemunhas de Jeová de não fazerem a transfusão de sangue, ou seja, não tem base bíblica para isso. Como isso surgiu? Vamos ver um pouquinho de história dos testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová é uma seita antiga que eles têm os chamados anciões, líderes locais. Então, em cada cidade, em cada bairro, tem nas suas localidades de reuniões, eles têm ali os seus anciões, que são uma liderança local que cuida dessas doutrinas dos testemunhas de Jeová. Mas essas lideranças locais, elas são comandadas por um corpo governante a nível mundial. Então, é uma associação mundial e ela tem os seus líderes chamados governantes, né? O corpo governante. E a gente percorrendo um pouco a história, essa proibição de fazer transfusão de sangue, ela não é muito antiga. Isso surgiu no pós-guerra, na década de 40. O quarto presidente da Sociedade Torre de Vigia, a Sociedade Torre de Vigia é a sociedade que comanda essa associação dos testemunhas de Jeová. E o quarto presidente dessa sociedade, Frederick William France, ele que começou com essa imposição dos testemunhas de Jeová não poderem fazer transfusão de sangue. Então, nós vemos que lá na década de 60 que isso foi ainda mais divulgado. A Bíblia Sagrada fala de alguns versículos, tem alguns versículos sobre o sangue.
Lá em Gênesis 9:4 diz assim: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Reparem a palavra não comereis, não façam transfusão de sangue, embora a ciência da época, a medicina da época, não havia ainda essa possibilidade de transfusão de sangue. Levítico 17:14 diz assim: porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Então, baseado aí nesses versículos, principalmente esses de Levítico 17, de 10 a 14, que os testemunhas de Jeová afirmam que a vida está no sangue, ou seja, o sangue é a pessoa, é a alma, é a vida. Então, você não pode transferir a sua vida para outra pessoa, nem receber a vida de outra pessoa em você. Por isso, essa ideia de Frederic Franz, que trouxe essa doutrina, a meu ver, contrária às escrituras sagradas, afirmando que fazer transfusão de sangue é pecado. Quando nós fazemos uma interpretação contextual, por exemplo, desse trecho de Levítico 17, sobre as proibições bíblicas, elas recaem sobre o consumo de comer sangue como alimento e não a transfusão médica. A transfusão de sangue não é um ato de consumo, mas um procedimento médico para salvar vidas. Lá em Atos 15, verso 20, tem um outro versículo interessante que diz assim: mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, aqui, se nós traduzirmos para uma linguagem de hoje, seria a proibição, por exemplo, de comer um alimento como o sarapatel. O sarapatel é um prato típico da culinária nordestina. Não sei se você já comeu isso. Eu, quando não era evangélico, eu cheguei a comer. Ele é feito com vísceras e sangue de porco, cabrito, sangue de cabrito ou sangue de bode. É temperado com especiarias regionais. E ele pode ser servido com farinha ou farofa. Esses versículos, eles mostram a importância de respeitar o sangue como símbolo da vida, conforme as instruções dadas por Deus. Mas daí a impedir a transfusão de sangue, há uma grande lacuna. Então vamos considerar aí alguns argumentos teológicos a favor da transfusão de sangue. Então, no meu entendimento, a transfusão de sangue é uma bênção e é aprovada contextualmente pela Bíblia Sagrada. A primeira coisa que nós destacamos é o amor ao próximo. Vamos ler João 15:13, que diz assim: ninguém tem amor maior do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, disse Jesus. Então aqui nós vemos que a transfusão de sangue é um ato de amor, que é feita com carinho. Hoje existem muitas campanhas incentivando você a doar sangue, e isso é uma benção, porque o seu sangue pode estar salvando uma vida. Então, se você usa essa prática de doar sangue, meus parabéns,
você está fazendo a vontade de Deus de ter amor ao seu próximo. Uma outra coisa que a Bíblia diz que a vida é sagrada. Lá em Deuteronômio 30:19, Moisés diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida. Então, é uma escolha. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, disse Jesus. Lá em Mateus 9:35, diz assim a palavra de Deus: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, nós vemos que tudo na Bíblia Sagrada é pró-vida. Salvação de almas, espiritualmente falando, era a obra de Jesus, pregando o evangelho do reino. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas também uma preocupação com a saúde. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, mostrando a grande preocupação com a vida. O impedimento de se fazer uma transfusão de sangue pode levar à morte. Tem levado à morte, não sei numerar, mas calculo que o número pode chegar a milhares na história de testemunhas de Jeová que perderam a sua vida por acreditarem nesta doutrina tão perniciosa que é o impedimento de fazer transfusão de sangue. Eu procurei aqui apresentar argumentos que podem te ajudar a construir uma base teológica para refutar a proibição de transfusões de sangue, promovendo a ideia que salvar vidas tanto espiritualmente como fisicamente é um valor central na fé cristã. Então, embora diante da nossa Constituição Federal nós tenhamos que aceitar como acertada a decisão do Supremo Tribunal Federal, que permite a liberdade religiosa, a liberdade de culto e as decisões doutrinárias a respeito. Inclusive esta, infelizmente, dos testemunhas de Jeová, teria o direito de recusar que os médicos salvem a sua vida através da transfusão de sangue. Porém, à luz da palavra de Deus, nós vimos algo completamente diferente. O sangue na Bíblia, derramado nos sacrifícios da antiga aliança, e é preciso também atender
atentar que nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Mas mesmo debaixo da lei, a proibição era levada à questão de comer o sangue e não de usá-lo para salvar uma vida. Que esse estudo, essa nossa breve meditação possa ter esclarecido algum ponto importante nessa questão de fé. Que Deus possa te abençoar, que você possa ser usado por Jesus para salvar vidas. E que você possa doutrinariamente crer piamente que a Bíblia em nenhum momento condena a transfusão de sangue. Amém? Vou orar por você, pela sua família, para que Deus possa estar te abençoando e que você possa ter aproveitado o nosso estudo bíblico desta oportunidade. Senhor meu Deus, aqui diante da tua pessoa, Senhor, te damos graças pela oportunidade de examinarmos a tua palavra em relação às questões da vida. Clamamos, Senhor, por pessoas que por inocência ou por ignorância têm sido levados a percorrer o caminho do erro, Senhor, chegando até o perigo de perderem as suas próprias vidas, seguindo lideranças que as conduziram para o erro. Tem misericórdia dessas pessoas, usa a tua igreja para levar a tua palavra a essas pessoas, para que elas recebam um alerta do perigo que estão vivendo. Abençoa os teus servos, Senhor, que possam ser edificados na tua palavra, na tua verdade, nunca se desviando para o caminho do erro, guardando as tuas doutrinas, a doutrina dos apóstolos, até aquele dia em que nós vamos, pela tua vontade, nos encontrarmos contigo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.